Pois é, meninos. Nasci em Garanhuns, uma cidadezinha do Nordeste Meridional, contraforte da Serra da Borborema, cidade alta, fria. A produção principal da minha cidade é café e flor. É uma produção dupla. Eu vivi minha infância lá, é uma cidade muito simpática, muito arborizada, produz flor, né? Fui para o Recife estudar. Queria estudar filosofia, mas eu era muito ansiosa e eu precisava de ficar independente. Então eu fui à pedagogia, que eu precisava de profissão. Isso para mim era muito claro, eu precisava de ser profissional. A minha família não queria que eu fosse estudar, porque não estava nos horizontes dela, né? Da minha família, especialmente da minha mãe. Os meus irmãos, eu tenho 10 irmãos. Eu tenho 8 irmãos homens, uma irmã, minha única irmã, e 2 irmãos falecidos. Então, na nossa família, os irmãos, lógico, iam para a faculdade. Eu tenho 3 irmãos médicos, eu convivi com eles na minha adolescência. E depois, por uma circunstância muito feliz, eu vim fazer pós-graduação em Belo Horizonte. E eu trabalhava na Sudene, eu ainda era estudante, já trabalhava na Sudene. Era um grande projeto, eu participava de um projeto. Então, o projeto me indicou para estudar metodologia. Nós tínhamos que fazer um projeto em metodologia do estudo da palavra. Ele era professor nosso, foi ele quem me indicou. Eu vou dizer com muito respeito e muito pudor o nome dele. O nome dele era Paulo Freire. Um professor comum, igual aos outros, muito mal visto, mal querido, mal amado, que depois que foi para o exterior e as pessoas entenderam o trabalho dele, os próprios detratores começaram a elogiá-lo. Eu tenho uma grande dificuldade em afirmar a ação do professor Paulo Freire, porque eu não quero nunca, nunca usufruir qualquer benefício sobre o sofrimento que ele passou. Ele foi preso, ele foi deportado, ele perdeu os vínculos de amizade, de cidade. Queridos, ele morava em Recife. Não é pouco, não. Recife é uma cidade linda. Então, morar no Recife é um privilégio. Ele teve que ir embora, ficar na Europa há muitos anos, escrever cartas a Guiné-Bissau. Poderia ter escrito cartas a Recife e Olinda, mas a situação política não permitiu. Depois, como ele foi reconhecido, ele teve um reconhecimento interno. Eu questiono muito esse ponto dele ser questionado depois de tanto sofrimento. Mas eu vim para cá pela mão do professor para estudar metodologia. Quando eu voltei para fazer o projeto, ele estava preso. O projeto continuou, porque ele não era um projeto estadual, era um projeto regional da Sudene. A minha cidade construiu os prédios, o projeto consistia em orientar os professores, fazer uma supervisão e orientação específica, eram 2 questões específicas, e eu vim para Belo Horizonte, depois eu casei, meus filhos nasceram, aí eu me dediquei exclusivamente à filosofia, que era o meu sonho original. Então eu completei meu curso aqui, fiz licenciatura na PUC, depois eu fiz, muitos anos depois, eu fiz o bacharelado no Santo Inácio, aí fui trabalhar com filosofia, exclusivamente com filosofia. Então há muitos anos eu faço isso e faço com muito gosto. Eu gosto muito de trabalhar com filosofia, de lecionar, eu gosto dos meus alunos, nós temos uma boa relação. Eu não faço muita questão que eles estudem não, porque senão nós vamos brigar. Eu prefiro que eles sejam críticos, analíticos e especialmente que eles estejam na cidade. Porque a partir de um certo momento, e essa é uma herança do professor Paulo Freire, que nos dizia o seguinte: todas as ciências humanas ocorrem na cidade. Então vocês das ciências humanas têm que entender a cidade. Então eu levei anos e anos procurando entender a cidade. E quando eu vou fazer, isso é uma coisa tardia em mim, né? Quando eu vou fazer o meu doutorado, vou me preparar para a qualificação, eu tinha esse tema guardado há mais de 20 anos comigo. O que é uma cidade? Então eu tento responder na qualificação.
Encontro como indagação, a cidade é um conjunto de símbolos, e como questão para a minha qualificação, para que os homens constroem cidades? E vou buscar a resposta na antropologia. Eu fazia uma disciplina encantadora, que era a antropologia da morte, e levantei esse tema. Os homens constroem cidades para não morrer. Foi o meu tema de qualificação. Depois eu fiz fiz os meus créditos na Complutense de Madrid com essa indagação. E a partir daí, os meus livros, que na realidade, esse quinto que eu estou publicando agora, os 4 antecedentes e esse quinto, eles circulam em torno desse tema. A cidade como conjunto de símbolos. Quais são esses símbolos? O cemitério, que é o primeiro, é o fundante. O cemitério, o mercado, o palácio e a praça. O templo e a escola, como símbolos dessa urbanidade. E tento resgatar na minha escritura a matéria da memória. Então, a matéria da memória que é a coisa fundamental na condução do meu texto. Por quê? O conflito tempo-memória, que na realidade é um espelhamento, né? O tempo olhado como algo destruidor, algo que consome, que é muito bem caracterizado na mitologia. O deus Crono arranca os filhos do corpo da mãe Gaia, consome, tritura, depois vomita os filhos sobre a mãe Gaia. Então vem da mãe e volta à mãe nesse caminho existencial que é o caminho do tempo. E a única questão matéria que se confronta com o tempo é a memória. Enquanto o tempo é um elemento destruidor, a memória é um elemento conservador. Então, a memória, que é o elemento fundamental, é figurada na mitologia pela deusa Mnemosina, uma figura encantadora, porque essa figura é a figura que retém, guarda. Então, quando o tempo passa, você pode retornar ao tempo através da memória. Então, esse é meu grande tema de trabalho no meu tempo universitário, com os meus alunos, mas eu tenho, paralelamente, um trabalho na ementa do meu curso, né? Eu sou professora de filosofia, depois de lecionar em alguns lugares, por exemplo, no Instituto de Educação, em outras escolas, eu me dediquei a lecionar na PUC, foram os meus últimos 20 anos de trabalho de minha vida profissional, e eu trabalhei com a filosofia contemporânea, apesar de que durante todos os longos anos da minha vida eu tinha trabalhado com a antiga e medieval. Quando eu me dedico aos meus créditos de doutorado e eu entro na contemporaneidade da minha própria vida, eu trabalho o século XIX e o século XX. Então, os meus autores, especificamente a Hannah Arendt, porque a figura feminina, eu tenho uma certa predileção pelas figuras femininas. Porque também eu quero me encontrar comigo. Eu quero entender por que as mulheres são tão deixadas, tão marginalizadas. E quero buscar na obra, no trabalho, na reflexão de algumas mulheres, essa reflexão que diz no mundo: eu sou, eu posso, eu tenho, eu escrevo, eu permaneço. Então, quando eu escolhi as 4 figuras para trabalhar na Casa Ideia, a partir do convite da Casa Ideia, eu escolhi a Rosa Luxemburgo, a Hannah Arendt, a Simone de Beauvoir e a Edith Stein. São 4 mulheres que, no século XX, fizeram reflexão a respeito do si mesmo. E, em torno desse si mesmo, a ação de cada uma, no seu tempo existencial, na sua ação, eu tento um pequeno núcleo de reflexões a partir dessas 4 figuras, e nessas 4 figuras eu me concentro. Por quê? Porque a minha vida, vivida no século XX, é uma vida que também reflete as questões do século XX. Eu nasci em 1937, 2 anos depois o mundo entrou na guerra. Eu vivi na minha cidadezinha, que para vocês deve parecer uma cidade longínqua, mas era o meu centro, era o meu núcleo. O meu pai era político ativo, meu pai tinha uma livraria, ele amava a livraria dele. Ele queria ter um antiquário,
mas ele não conseguia sobreviver com o antiquário, ele tinha 10 filhos. Então ele tinha uma livraria muito ativa, onde ele trabalhou 70 anos, para criar 10 filhos. E ele nos proporcionou uma coisa muito bonita. Tudo que você puder imaginar em livros, em revistas, em recortes, em gravuras, especialmente a cultura e a literatura antigas. Foi na biblioteca do meu pai que eu fui conhecer as armas e os barões assinalados, que eu entendi a Guerra de Troia e que eu tive as gravuras, conheci as igrejas barrocas na biblioteca do meu pai. Quando eu fui a Congonhas pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, porque eu revi os textos antigos de quando eu era menina em Garanhuns e folheava os livros. Eu achava feio, eu achava os profetas muito feios, mas tinha uma coisa estranha naquelas imagens. Aí quando eu vi Congonhas, quando eu vi Ouro Preto, Mariana, quando eu vi Olinda, Recife, quando eu vi Amsterdã, Paris, Florença é minha cidade querida, Lisboa. Eu amo cidades. E eu viajo com meus alunos, faço questão de trabalhar com meus alunos nesse meu projeto de cidades, leitura de cidades, e porque eu gosto da cidade por 3 motivos. Vou encerrar a partir desses 3 motivos. Primeiro, que foi quando meu professor Paulo Freire me indicou estudar a cidade, para mim era como se fosse um grande enigma. Eu morava no Recife, mas eu não conhecia o Recife. Então eu fiquei anos amadurecendo, conhecer a cidade, o que é. Até que o Lewis Mumford me abre a grande porta teórica. A cidade é um conjunto de símbolos. Ela não é um território, uma cultura e uma linguagem. Ela é um conjunto de símbolos. E a partir daí eu comecei a entender a cidade. Por esse motivo eu gosto de cidade e eu trabalho esse tema. Segundo, porque como eu sou professora de ciências humanas, eu trabalho com filosofia, eu vivo da cidade. A cidade é meu ponto, é meu território, é meu diálogo, é meu palco. E os meus alunos habitam essa cidade. Segundo motivo. Terceiro, porque esse estudo é para mim uma grande fonte de energia, de prazer, de alegria. Hoje eu recebi a boneca tipográfica do meu livro número 5 sobre a cidade de Belo Horizonte. Então esse estudo da cidade tem sido para mim uma enorme fonte de prazeres. Eu tenho 83 anos e continuo interessada pela cidade e gostando cada vez mais de trabalhar e de fazer isso que eu faço.